Continuando a aula anterior, pessoal, então eu dividi a aula em duas partes para não ficar um arquivo tão grande, tá? Então agora veremos o terceiro caso, tá? Onde nós temos um exercício com 3 malhas, tá? Então vamos lá. Terceiro caso. Encontrar as correntes, tensões e potências nos resistores e nas fontes, da mesma forma que a gente já fez nos exercícios anteriores, só que agora nós teremos 3 malhas, tá? Então, os passos são os mesmos, pessoal, a gente sempre vai utilizar os mesmos passos, tá? Então, o primeiro passo é atribuir as correntes, então já que são 3 malhas, né? Então, tem uma malha aqui e uma malha aqui, tá? Então, teremos 3 correntes, correntes I1, I2 e I3, tá? Então, o segundo passo é atribuir as polaridades, tá? Então, sempre de acordo com as correntes que a gente atribuiu, tá? Essas correntes são arbitrárias, pessoal, mas a gente sempre vai utilizar no sentido horário, tá? Sempre no sentido horário, para padronizar para todo mundo. E depois que a gente atribuiu essas correntes, né, a gente vai atribuir as polaridades, tá? Então, as polaridades são de acordo com as correntes. Então, a corrente vai no sentido horário, então sempre vai ficar o mais desse lado daqui, né? Os únicos que terão polaridades que dependem das correntes são os resistores. As fontes já estão com as polaridades definidas, nunca muda, né? E fazendo a malha aqui dentro temos todas as polaridades, tá? Então, depois de atribuir as polaridades, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff dentro das malhas. Então, como são 3 malhas, pessoal, teremos 3 equações, tá? Então, a malha do I1, primeiro. Então, eu escolhi um ponto de partida, pode ser qualquer ponto de partida dentro da malha, pessoal. Eu escolhi esse ponto aqui, ó, tá? Então, eu saí daqui, comecei a caminhar para cima, cheguei no terminal negativo, menos 65, tá? Cheguei lá em cima, mais 3 vezes I1, tá? Comecei a descer nesse resistor R4 aqui, ó. Então, o resistor é 10, né? Então, vai ficar 10 vezes quem? Se eu estou na malha 1, pessoal, vai ser sempre I1 menos a corrente da outra malha, tá? Então, nesse caso aqui é I1 menos a corrente da outra malha, I2, tá? Porque nesse resistor aqui, pessoal, nós temos duas correntes passando. Temos a corrente da malha 1 e a corrente da malha 2, tá? Descendo aqui, chega no mais da fonte de 75, desce aqui, mais 2 vezes I1, tá? Que é a corrente dessa malha, beleza? Então aqui nós podemos só simplificar, nós temos aqui ó, I1, aqui tem I1 também, e aqui tem I1. Então 2 I1, com esse 10 dá 12, tá? Porque esse 10 multiplica para dentro aqui, vai ficar 10 I1 mais 12, com esse 3, 15. E esse 10 multiplica para dentro aqui, vai ficar menos 10 I2, que vem para cá, ó, tá? E daí esse 65 com esse 10, com esse 75, isso aqui vai ficar 10, né? Aproveitando a 10, passa para o outro lado, menos 10, tá? Aqui, pessoal, é tudo múltiplo de 5, tá? Então, eu vou dividir por 5 para ficar números menores, tá? Fica mais fácil de fazer os cálculos, tá? Então, dividir tudo por 5. Aqui, 15 dividido por 5 dá 3, 10 dividido por 5 dá 2 e 10 dividido por 5 dá 2 aqui também, tá? Malha e 2 primeiro, tá? Então, lembrando aqui, essa corrente produziu um mais nesse cara aqui, por exemplo, e nesse resistor aqui, pessoal, que é compartilhado pelas duas malhas, então o mais vai ficar do lado de baixo, né? Por quê? Porque para a malha I2, ela sempre entra, essa corrente de malha está circulando aqui dentro e ela sempre entra no positivo, tá? Sempre entra no positivo, como para essa malha a corrente I1 sempre entra no positivo, tá? Então aqui ela entra no positivo, ó, todo o caminho horário é positivo, tá? Sempre é positivo, tá? Mesma forma nesse resistor 5 aqui, que também é positivo, porque é sempre positivo dentro da malha, tá? E da mesma forma no I3 aqui, também vai ser sempre positivo quando eu estou caminhando dentro da malha, tá? Então, a malha I2, saí de um ponto aqui, pode ser desse ponto aqui, ó, caminhei para cima, ó, menos 75, tá? Cheguei aqui mais, né? 10 vezes quem? Agora vai ser I2 menos I1, tá? Antes era I1 menos I2, agora I2 menos I1. Cheguei lá em cima, mais 4 vezes I2. Depois eu desci aqui, ó, 5, né? 5 e 2 menos I3 que está na outra malha, tá? Mais 1, que é um ômega aqui, vezes I2, tá? Aqui também posso simplificar. Eu vou multiplicar esse cara aqui para dentro, vai ficar 10 vezes I1, vai ficar menos 10 I1, né? Não tem mais nenhum I1 em nenhum outro lugar. Depois o I2, então aqui tem 10 vezes I2, aqui tem mais 4 dá 14, vezes esse cara aqui, ó, dá 19, mais esse 1 aqui vai dar 20, tá? Então 22. E esse 5 multiplica para dentro aqui, fica 5 vezes menos I3, fica menos 5 I3. E esse 75, pessoal, vai passar para o outro lado positivo, tá? Então temos uma equação aqui com 3 incógnitas, tá? Seguindo,
E também aqui tudo múltiplo de 5, né, pessoal? Podemos dividir tudo por 5 só para simplificar. Ficam números menores, fica mais fácil trabalhar, tá? Então 10 por 5, 20 por 5, 5 por 5, 75 por 5 aqui vai ficar números menores, tá? E por último a malha 3, tá? Então eu vou sair desse ponto aqui, pode ser? Caminhei para cima, cheguei no positivo, né? Sempre vai ser no positivo, tá? Então vai ficar 5 vezes quem? I3 menos I2 que está na outra malha, tá? Então aqui fica I3 menos I2, ao contrário da outra lá que era I2 menos I3. E chega lá em cima no mais 4 vezes I3, depois chega no positivo da fonte, mais 47, tá? Aqui só juntamos os termos, aqui vai ficar 5 vezes I2, vai ficar menos 5 I2, 5 vezes I3, com esse cara aqui vai dar 9 I3. E esse 47 vai passar para o outro lado, vai ficar menos 47. Beleza? Então temos aqui, ó, 3 equações, pessoal. 3 equações, essa equação aqui, ó, esta equação aqui, ó, e esta equação aqui que precisam ser resolvidas, tá? Então nós temos 3 equações e 3 incógnitas, tá? Então as incógnitas são I1, I2 e I3. Tá? Nessa equação aqui, por exemplo, não tem I3. Nessa equação aqui, por exemplo, não tem I1. Mas não tem problema, são 3 equações separadas, onde são 3 incógnitas com 3 equações. Tá? Aqui, lembrando, né, o número de incógnitas tem que ser sempre igual ao número de equações. Posso colocar na forma matricial, para quem precisar fazer na HP. Tá? Porque na HP nós temos que colocar a matriz A aqui, essa matriz A aqui, e a matriz B, né? Tá? Porque ela fica nessa forma aqui, a x igual a b. Tá? Então, como é que eu faço? Né? Eu pego a primeira equação aqui, ó, 3 vezes i1, né? Eu coloco sempre na ordem aqui, i1, i2 e 3. Tá? Pode ser qualquer ordem das equações, mas aqui dentro desse vetor x aqui tem que ficar na ordem, i1, i2 e 3. Daí eu pego a primeira equação, pego o coeficiente do i1, coloco aqui, ó, tá? O coeficiente do i2 aqui, o coeficiente do i3 aqui. Como não tem i3, ele vai ser 0, né? Então é linha vezes coluna, né? 3 vezes 1, menos 2 vezes 2 e 0 vezes 3. Tá? Isso é igual a menos 2, que é esse termo aqui. Tá? Depois pega outra equação, qualquer uma das outras duas, tanto faz. Eu peguei essa aqui. Ó, tá? Então, menos 2, 4 e menos 1 que vai aqui. Tá? Igual a 15. E depois, por último, essa equação aqui, que é menos... o i1 o coeficiente dele é igual a 0, né? Tá aqui. E o menos 5 vai aqui, o 9 vai aqui e o menos 47 vai lá. Então, quem quiser fazer na HP, vai lá no Numeric Solver, lá, é no menu, tá? Não me lembro qual que é o menu CAS, se não me engano. Vai em Numeric Solver, digita a equação A e B e dá um solve no X aqui, tá? Nós aqui, que somos meros mortais, nós vamos fazer no braço, tá? Vamos fazer no braço. Então, pega as 3 equações lá e vamos fazer por substituição, tá? Então, aqui, qual que é o procedimento, pessoal, tá? Dá para fazer de inúmeras formas diferentes, tá? O método da substituição, pode ser escolher qualquer uma e substituir na outra. Só que tem algumas regras que a gente sofre menos para fazer, tá? Então a primeira coisa é o seguinte, você tem que, quando a gente isola uma variável para substituir na outra, quer dizer que a gente vai eliminar essa outra variável na outra equação, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse essa primeira equação aqui e isolasse o i1, tá? Digamos que eu vou isolar i1 para substituir nas outras. Se eu isolar o i1 aqui, ok, eu vou isolar, vou substituir aqui. Então, nesse termo aqui, eu eliminaria o i1. Só que daí, se eu fosse substituir na outra equação, pessoal, não tem i1. Tá? Não tem i1, então eu não ia conseguir substituir aqui. Então, até daria para fazer, porque daí eu ia substituir aqui, eliminar o i1 nessa aqui, ficar i2 e 3, e aqui ficar i2 e 3. Não tem problema, tá? Mas... uma forma padrão é fazer o seguinte, pessoal, é escolher uma equação aqui, no caso eu peguei a primeira equação e isolei o I2, tá? Isolando o I2, eu posso substituir ter que substituir nas outras duas equações, daí eu vou eliminar esse 2 aqui, eu vou eliminar esse 2 aqui, tá? Então vai ficar uma equação com I1 e I3, e depois o I1 vai vir junto para cá, vai ficar I1 e I3, tá? Mas vocês fazem do jeito que vocês quiserem, não tem problema, tá? Então eu isolei o I2 na primeira equação, tá? Isolando o I2 aqui, ó. Vou isolar esse 2, vou passar esse 2 e 2 para o outro lado e esse menos 2 para cá. Então, isso aqui foi para lá e esse cara aqui foi para cá. Tá? Troquei os dois ao mesmo tempo. Depois passei esse 2 dividindo e isolei o I2. Tá? Então, vou isolar uma variável e substituir em todas as outras equações. Tá? Então, vou substituir aqui ó, e aqui para eliminar o I2. Tá? Então, substituindo o I2 na segunda equação,
Aqui está a segunda equação. Vou substituir aonde? Substituir aqui, ó, tá? Aqui eu vou substituir esse termo aqui, tá? Então, substituindo, pessoal, o que eu posso fazer aqui, ó? Ficou esse 4 multiplicando um número aqui que é 1 sobre 2, tá? Então, esse 4 aqui eu posso dividir por esse 2, tá? Então, vai cortar, vai ficar 4 dividido por 2 vai dar 2, multiplicando a parte de cima, tá? Então, vai cortar esses dois números aqui e vai ficar 1, 2 aqui, que vai multiplicar pelo 13 e vai multiplicar pelo 2, tá? Então, vai ficar o menos 2 de antes ali, 2 vezes 3, 6 e 1, 2 vezes 2, 4, tá? Menos e 3 igual a 15. Daqui ficou uma equação com I1 e I3, né? Posso isolar, juntar o I1 aqui, vai ficar menos 2 com 6 vai dar 4. Esse 4 vai passar para o outro lado menos, vai ficar 11, né? E esse menos 3 ficou aqui. Então aqui nós temos uma equação, tá? Que tem duas incógnitas, tá? Agora eu vou pegar e vou esse 2 aqui, ó, eu vou substituir na outra equação, tá? Na terceira equação. Então essa aqui é a terceira equação, vou substituir o I2 aqui, né? Aqui. Então, no lugar desse 2 vai ficar assim, tá? O 13 e 1 mais 2 que estava lá, ó. Beleza? Agora, aqui não tem como fazer uma divisão para simplificar. Então, o que eu tenho que fazer quando eu tenho uma equação que tem uma fração em um termo e não tem nos outros, tá? Então, aqui eu tenho que pegar e tirar o mínimo, tá? Vou tirar o mínimo comum dos dois lados, que vai ser 2, né? Mínimo, porque aqui tem 2, aqui tem 1, tá? E aqui tem 1, tá? Então, eu vou fazer o mínimo dos dois lados, vou pegar esse 2 aqui, agora eu vou tirar o mínimo, né? Vou fazer o cálculo. É 2 dividido por esse número aqui e multiplica pelo que está em cima. Então, 2 dividido por 2 dá 1, vezes o que está em cima é o próprio número que está em cima, né? Então, é só multiplicar assim, né? Então, vai ficar menos 5 vezes 3, que está aqui, ó. Menos 5 vezes 2, que está aqui, ó. Tá? Sendo que o primeiro termo tem um e 1 aqui ainda, né? E aqui vai ficar 2 dividido por 1 dá 2, vezes 9, dá 2 vezes 9. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 47. Agora, como tem 2 dos dois lados, pessoal, eu posso cortar esses dois, né? Fica só os termos de cima, tá? Então, aqui tem o I1 e aqui não tem mais nenhum I1 aqui, né? Então, vai ficar só 3 vezes 5 negativo, né? Menos 15. Aqui 2 vezes 5 dá menos 10, que está aqui, não tem nada multiplicando com ele. 2 vezes 19, que dá 18 e 13, e aqui vai dar 94, menos 94. Então, pega esse 10 aqui, passa para o outro lado positivo, vai somar, vai dar menos 84, né? Então, aqui nós temos uma outra equação, ó, pessoal, que tem I1 e I3. E aqui tem I1 e I3. Então, agora nós temos que resolver essas duas equações, tá? Então, temos que resolver ela agora. Tá? Aqui eu ainda dividi por 3, pessoal, tá? Porque são todos múltiplos de 3, tá? 15 dividido por 3 dá 5, 18 dá 6 e 84 dividido por 3 dá... Não precisa fazer isso aqui se não quiser, tá, pessoal? Eu gosto de fazer porque diminui os números, tá? Fica números menores que é mais fácil fazer os cálculos, tá? Então, aqui temos aquelas duas equações, temos que resolver elas. Então, mesma coisa. Então, isola uma variável. Aqui, eu gosto de isolar sempre as que tem um coeficiente 1 aqui na frente, né? Porque daí eu não preciso fazer divisão, tá? Então, eu isolei o I3 aqui, que daí vai ficar mais fácil. Passo o I3 para o outro lado aqui, ó. Escolho essa equação aqui, né? Passo o I3 para o outro lado aqui e passo esse 11 para o outro lado, tá? Então, vai ficar menos 11 e o I3 passou para o outro lado positivo, isolei o I3, tá? Agora pego esse 3, pessoal, e substituo na outra equação, nessa equação ali, tá? No lugar do I3, tá? Então, no lugar desse 3 aqui vai ficar esse número aqui, ó, 4 e 1 menos 11, tá? Daí multiplica, faz o chuveirinho aqui que o pessoal gosta de falar, né? Multiplica, faz a distributiva, né? Multiplica para dentro. Então vai ficar 4 vezes 6, 24, e 6 vezes 11 menos 66 aqui, tá? Daí passa 66 para o outro lado, junta os dois I1s aqui, e a gente isola o I1 aqui, que dá 38 dividido por 19, que dá 2. Tá? Então, temos uma corrente I1, que é 2 amperes. Depois que a gente substituiu e resolveu uma das variáveis, agora a gente pode pegar essa equação aqui e substituir lá naquela equação lá. Tá? Substituindo lá, a gente só resolve isso ali, que a gente chega no que o I3 é menos 3. Tá? E daí, depois que a gente tem o I1 e o I3, a gente substitui do slide anterior, né, que já tinha isolado o I2, né, substitui aqui no lugar do I1 esse carinha aqui, ó, que a gente acabou de resolver. Tá? Então, fica substituindo, vai dar uma corrente I2 de 4 amperes. Então, resolvido isso aqui, o que nós temos que fazer agora? Então, já resolvemos as correntes das malhas, né, 2, 4 e menos 3, sabemos as correntes das malhas. Agora, qual a relação dessas correntes de malha com as correntes dos resistores? Tá? Que essa é a próxima pergunta que você tem que fazer.
Então agora é análise, temos que olhar para o circuito e verificar. Então aqui o I1, pessoal, ele está circulando dentro dessa malha. Tá circulando dentro dessa malha e faz esse sentido aqui, ó. Tá? E depois ele desce. Então se ele está circulando aqui, ó, tem mais alguma corrente de outra malha passando nesse resistor? Não, só tem o I1. Então o I1 é igual à corrente do resistor 1. Tá? Mesma coisa na corrente do resistor 2. Tá? Então essa corrente I2 aqui, ela circula dentro dessa malha e passa somente nesse resistor aqui, ó. Tá? Ela faz essa volta e faz isso aqui. Então, sabendo que ela passa naquele resistor lá, é só olhando direto, interpretando o circuito, que a corrente no resistor 2 é o próprio I2. E da mesma forma no resistor 3, a corrente que passa lá, ela faz esse sentido aqui, ela é o próprio I3. Tá? Então, se der um valor negativo assim, deixa assim, não tem problema. Corrente negativa, o que significa que a corrente, na verdade, está fazendo o caminho contrário. Tá? E a corrente R4, pessoal? A corrente R4 é a corrente que desce aqui, ó. Tá? Corrente que desce aqui. Então, nós temos que pegar e descobrir... vou apagar isso aqui para não ficar tanta bagunça ali. Essa corrente, pessoal, que desce aqui no R4, pessoal, ela é a composição de duas correntes. Da corrente que desce, do I1, que está descendo, aqui tem um I1 descendo, e tem uma corrente I2 subindo. Ok? Como que a gente encontra a corrente do IR4? Então, aqui, pessoal, nós teremos que pegar e fazer análise desse nó aqui. Tá? Análise desse nó. Então, olhando para esse nó, pessoal, nós temos que olhar qual corrente que está entrando e qual corrente que está saindo. Tá? O somatório das correntes que estão entrando é igual às correntes que estão saindo. Então, quais correntes estão entrando nesse nó? Está entrando a corrente I1, que a gente acabou de descobrir, que é o mesmo IR1, né? Está entrando I1, está saindo I2 e está saindo o I4. Tá? Então, o I4 está saindo desse nó. Tá? E o I2 está saindo desse nó. Então, o que nós podemos fazer? Podemos isolar o IR4 aqui, que é o que nós estamos buscando. Tá? A gente vai ver que o IR4 é o I1 menos o I2. Tá? Então, substituindo as correntes das malhas que a gente acabou de encontrar, chegamos à conclusão que o I4 é menos 2 amperes. Beleza? Então, o I4 é I1 menos I2, que é menos 2 amperes. Então, aqui, pessoal, dá para fazer só olhando, pessoal. Se a gente quer a corrente para baixo, tá? Que nem eu tinha colocado no slide lá anterior, né? Se a gente quer a corrente para baixo, a gente pega a corrente que está descendo, né, para baixo, menos a que está subindo. Então, o I1 está descendo, menos a que está subindo, tá? Menos 2 amperes, beleza? Corrente no R5 é a mesma coisa, tá? Então, se a gente quer a corrente... Daí é o seguinte, aqui tem uma coisa. Esse R5, pessoal, por que para baixo, né? Tá? Aqui tanto faz, pessoal. Essa corrente, esse sinal para baixo do IR4 aqui fui eu que atribuí, tá? Essas correntes aqui, ó, esse sentido da corrente é porque na hora de fazer o cálculo a gente assumiu que o positivo estava aqui, ó, tá? Então a gente assumiu que a corrente estava para lá. Esse IR4 aqui, ó, como ele é uma composição das duas correntes, eu posso atribuir para baixo aqui, mas se eu quisesse atribuir para cima também não teria problema. Daí ficaria aí 2 menos I1, tá? Então essa corrente nesse resistor 4 e 5 aqui, que está entre as malhas, é vocês que decidem. Tá? Geralmente, em alguns exercícios pode ser que seja dado, para alguns exercícios pode ser que seja para cima. Tá? Então, você tem que fazer a lei de Kirchhoff dos nós aqui, naquele nó lá, para chegar na conclusão daquela corrente daquele resistor. Mas eu vou, nesse caso aqui, eu coloquei o IR5 para baixo, tá? Mas poderia ser para cima. Tá? Então, IR5 para baixo, como é que fica? Eu tenho que analisar esse nó aqui, o nó B. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui, ó, a gente vai ver que o somatório das correntes que estão entrando e saindo é o seguinte. Tem o I2 entrando, que está aqui, ó, que a gente já calculou. Tem o IR5 saindo e o IR3 saindo também. Então, substituindo, isolando o IR5, a gente chega aqui, o IR5 é I2 menos I3, né? Que é, pela análise, só olhando aqui a gente já consegue ver. Se a gente quer corrente para baixo, pega a corrente que está descendo, que é o I2, está descendo, menos a corrente que está subindo, que é o I3, né? Tá? Porque a corrente está circulando aqui, ela sobe, e aqui o I2 ela desce. Tá? Então, o IR5 é o I2 menos I3, substituindo 7 amperes. Tá? Então, olhando aqui, a gente vê, só, o I2, pessoal, aqui está circulando 4. E aqui está circulando menos 3, ou seja, a corrente está fazendo ao contrário, então, na verdade. Ela está fazendo isso aqui ó, com valor 3. Tá? Está fazendo o I3 descendo. E aqui na análise está descendo 4. Então, 4 descendo e 3 descendo, elas se somam. Tá? Então, 4 mais 3 que vai dar os 7 amperes. Tá? Que é equivalente a fazer I2 menos I3. Beleza? E o IR6, essa corrente aqui, ó, pessoal, é o próprio
é o próprio I1, né, que faz esse caminho aqui, ó, para cá, que é o próprio I1, tá? E a corrente I7 é o próprio I2, que faz esse caminho para cá, né, que a corrente está circulando aqui dentro, tá? E depois de calculado todas as correntes, podemos calcular as tensões, pessoal. As tensões vocês já faziam lá nos exercícios de malha, nos exercícios anteriores agora. Então é só multiplicar resistência vezes corrente de cada uma delas e calcular todas as tensões, tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês verificarem, ver se está tudo correto, beleza? Essa corrente I1 menos I2 aqui, pessoal, que eu falei aqui que a gente pode fazer meio que olhando analisando diretamente no resistor, pessoal, eu só simplifiquei isso aqui num outro slide aqui para ficar mais fácil de visualizar, que é o seguinte, tá? Então, se a gente tem um resistor que está entre duas malhas, então aqui estaria a malha 1 e aqui estaria a malha 2, tá? Então, se a gente quer a corrente R1 da esquerda para a direita, tá? Então, esse 1 ele faz isso aqui, né? Então, ele está indo nesse sentido e a corrente 2 está indo nesse sentido aqui, tá? E aqui está o I1, ok? Então, se a gente quer a corrente R1 da esquerda para a direita, então a gente pega a corrente que está indo da esquerda para a direita menos a outra que está ao contrário, tá? E daí já vai sair a corrente IR1 direto, tá? Sempre... A outra forma seria fazer uma análise de lei de Kirchhoff das correntes aqui, daí a gente ia ver que o I2 está saindo desse nó e o I1 está entrando nesse nó e o IR1 está saindo desse nó, tá? Mas a gente pode fazer direto, só olhando, tá? Então, o I1 é só pegar a corrente que está no mesmo sentido da corrente que a gente quer primeiro, menos a outra, tá? E aqui o contrário, né? Se a gente quer a corrente da direita para a esquerda, então a gente pega a corrente que está indo da direita para a esquerda primeiro, menos a outra, tá? Então, resumo. Se existirem duas correntes de malha passando em sentidos opostos em um resistor, a corrente resultante será a subtração das correntes no sentido que se deseja saber a corrente. Exemplo, se deseja saber a corrente R1 para a direita, que seria este primeiro caso aqui, ó, então pega-se a corrente indo para a direita menos a que está vindo para a esquerda. Tá? Então a gente pode usar direto isso aqui. Aqui é só para ficar com uma regra prática para vocês virem direto nesse slide aqui, se vocês ficarem na dúvida, não precisa ir no meio da resolução do exercício. Tá? Então, o que nós já calculamos? Já calculamos todas as correntes dos resistores, já calculamos as correntes das malhas e todas as tensões. Tá? Então aqui a gente pode pegar e verificar para ver se a gente acertou essas tensões. Fazendo como? Somatório das tensões dentro da malha. Tá? Então vamos fazer primeiro da malha 1. Quais são as tensões envolvidas na malha 1? O VR1, 4 e 6. Tá? Então se a gente somar as tensões aqui, ó, saindo desse ponto, vai ficar menos 65, mais VR1, mais VR4, mais 75, mais VR6. Tá? Então é só substituir essas tensões ali. Então vocês vão ver que vai dar certinho, 0 igual a 0. Ah, se não deu 0 aqui, tem que voltar e descobrir onde que aconteceu o problema. Tá? Somatório das tensões da malha 2, mesma coisa. Coloca-se as tensões que a gente colocou ali dentro. Então, aqui, pessoal, se vocês colocaram o IR4 lá, estava para baixo, então se o IR4 estava para baixo, quer dizer que o mais tem que ficar em cima. Tá? E aqui, se o IR5 está para baixo, né? Porque esse IR5 foi calculado aqui, ó, tá? Descendo. Então, essa tensão VR5 tem que estar de acordo com essa tensão, de acordo com essa corrente, ok? Então, digamos que vocês tenham escolhido um IR5 para cima, então o mais estaria embaixo, tá? Não confundam essa tensão VR5 com o método, tá? O método da malha que a gente faz aqui, coloca um mais aqui, um menos aqui e lá fica ao contrário. Não, é essa tensão aqui, ó, é a tensão calculada do resistor. Essa tensão agora não muda mais a polaridade, tá? É uma tensão fixa, ok? Somatório na malha 2, então sair desse ponto aqui, ó, menos 75, mais VR4, mais VR2, mais VR5, mais VR7, tá? Só substitui ali para verificar que está tudo correto. Então isso aqui vocês têm que, não é só olhar esses slides, pessoal, vocês têm que pegar e fazer na mão isso aqui, porque vocês têm que tentar vocês resolver esse exercício e depois comparar com os resultados feitos, tá? Não adianta só olhar slide que vocês não vão aprender nada se vocês não fizerem, tá? Circuitos entra pelas mãos, pelos dedos. Ok? E na malha 3 aqui, temos aqui ó, o VR5. Tá uma sujeira aqui, vamos apagar um pouco assim. Então, na malha 3 aqui, ó, nós temos aqui o VR3, tá? E o VR5, que daí tem que pegar essa polaridade aqui, né? Porque a polaridade do R5 já está definida. Já foi resolvida, tá?
Então isso aqui fica semelhante àquela aula da aula retrasada, né? Que é a de Leyse-Kirchhoff. Beleza? Então tudo certo. E acertamos esse resultado. Se aqui deu problema, não adianta nem seguir, pessoal. Tem que tentar achar o problema. Tá? O que nós podemos calcular? A potência nos resistores agora. Tá? Então, potência nos resistores é a mesma forma que vocês já faziam lá em malhas. Então, é tensão vezes corrente. Tensão vezes corrente. Então, no resistor 1 aqui pega a tensão vezes a corrente, tensão vezes corrente, tensão vezes corrente, tensão vezes corrente, e calcula todas as potências dos resistores. Ok? Depois de calcular a potência nos resistores, nós vamos calcular a potência nas fontes. Tá? Potência nas fontes. Então, vamos lá. Primeira fonte. Fonte de 65. Então, como é que calcula a potência? Tensão vezes corrente. Tensão vezes corrente. Qual a corrente que está passando na fonte de 65? E eu coloquei o IR1 aqui, pessoal, porque está em série com o IR1. Então, essa corrente está passando aqui, o que é o mesmo I1. Tá? Pode ser usado I1. Aqui eu usei IR1 porque daí já estava aqui na lista. Tá? Então, está saindo 2 amperes. Então, está saindo corrente do positivo. Saindo corrente do positivo. Então, quer dizer que ela está fornecendo potência. Isso aqui eu vou perguntar nos exercícios também. Calcule as potências e marque quais estão fornecendo e quais não estão fornecendo potência. Tá? Fornecendo ou recebendo potência. Então, a fonte é 65 vezes IR1, beleza? Fonte de 75, pessoal. Então, aqui a corrente que está descendo, pessoal, é o IR4. Tá? Então, o IR4 está aqui, ó, menos 2. Daí você pode pegar e olhar aqui, ó. Ah, está entrando corrente no positivo, então ela está recebendo potência? Não. Por quê? Porque a corrente que está entrando, se ela está entrando, tem que botar um negativo aqui, ó. Tá? Correto? A fórmula é a seguinte, é V vezes I. I é positivo, você está saindo. Você está entrando, tem que botar um negativo aqui, ó. Tá? Só que o IR4 é negativo também. Então está entrando menos 2. Isso significa que está saindo 2. Tá? Então aqui o resultante quer dizer que está saindo 2. Então o que importa é o resultante. Tá? Então está saindo 2 amperes. Está saindo 2 amperes vai dar uma potência positiva. Tá? Então quer dizer que está fornecendo potência também. Tá? E na fonte de 47 mesma coisa. Ó. Tá entrando IR3. Quanto que é IR3? É menos 3. Então você está entrando menos 3, é a mesma coisa que está saindo 3 amperes. Então está saindo 3 amperes. 3 vezes 47 vai dar 141 watts. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Não é só o sinal, não é só o sentido da flecha aqui, ó, pessoal. É o sentido da flecha mais o sinal aqui ó, da corrente. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Tá? Se vocês não acertarem isso aqui, na hora que vocês forem fazer o somatório das potências, não vai fechar. Tá? Então, como é que a gente faz para saber se essas potências estão corretas? Então, o somatório das potências tem que fechar. Então, a somatória das potências nos resistores tem que ser igual à potência das fontes. Então, quais os resistores nós temos? Temos do resistor do 1 até o 7 e as fontes é a fonte de 65 volts, a de 75 e a de 47. Tá? Então, o somatório dos resistores estão aqui, 12 mais 64 mais 36 mais 40 mais 245 aqui, mais 8 mais 16. E das fontes são esses aqui, 150, 130 e 141. Então, a gente vê que a potência nos resistores é exatamente igual à potência das fontes, 421 watts. Tá? Então quer dizer que nós acertamos isso aqui. Então se vocês fizerem esse somatório das potências, pessoal, vocês vão sempre acertar. Não tem erro. Tá? Quarto caso, pessoal. Malha com fonte de corrente. Tá? Então nós podemos ter uma malha contendo fonte de corrente também. Como é que a gente faz para resolver por malhas? Tá? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos um circuitinho aqui, ó, quantas malhas tem nesse circuito? Tá? Tem 3 malhas, tem essa malha aqui e essa malha aqui. Tá? Então, nós queremos encontrar correntes, tensões e potências nos resistores e nas fontes. Tá? Daí, o que acontece? Aqui, ó, nesta malha de cima, pessoal, nós temos uma fonte de corrente. Tá? O que é uma fonte de corrente, pessoal? Lembrando, uma fonte de corrente é um dispositivo que ele faz com que nesse caminho aqui, onde está ligado a fonte de corrente, passe 3 amperes e dependente do valor da tensão que ficar entre os seus terminais. Tá? Ao contrário da fonte de tensão, a fonte de tensão faz exatamente o contrário. Ela seta a diferença de tensão entre esses dois terminais aqui, independente da corrente que passa por eles. Tá? Então é exatamente o contrário, ou seja, ela é uma fonte dual à fonte de tensão. Tá? Então aqui nós temos uma fonte de corrente nessa malha. Tá?
Então vamos lá, vamos seguir os mesmos passos, é a mesma coisa, tá? Primeiro passo, então, atribuir as correntes I1, I2 e 3, né? Porque são 3 malhas, tá? As malhas do circuito. Tá? Então, eu dei esse nome aqui, corrente I1, I2 e 3, malha 1, 2 e 3, tá? Depois que eu atribuir as correntes, pessoal, eu vou atribuir as polaridades. Tá? Lembrando que as polaridades são de acordo com a corrente que eu atribuí, pessoal. Não, por exemplo, aqui a gente sabe que a corrente está indo para cá, tá? Só que não vai ser essa corrente aqui que vai colocar a polaridade nos resistores. Quem vai colocar a polaridade nos resistores é esta corrente aqui, ó, que vocês definiram, tá? Que nós vamos usar sempre no sentido horário, tá? Sempre no sentido horário. Mas eu quero usar essa corrente para esse lado aqui. Poderia usar essa seta girando no outro sentido? Poderia, só que daí aqui nós estaríamos as duas correntes passando no mesmo sentido, para cá e para cá, tá? Daí elas se somariam nesse resistor. Mas não é assim que nós vamos fazer. Nós vamos fazer todas elas no sentido horário e elas sempre se subtraindo nos resistores, tá? Que nem a gente viu nos slides anteriores, ok? Depois, nós vamos atribuir as polaridades. Então, lembrando, as polaridades são de acordo com a corrente que nós definimos. Não é de acordo com a corrente dessa fonte de tensão, tá? Beleza? Depois, aplicar as leis de Kirchhoff dentro das malhas, tá? Então, vamos lá. Malha 1, essa malha aqui, ó. Então, escolhi um ponto aqui de partida, tá? Eu aqui não enfatizei, né, pessoal? Então, as polaridades, pessoal, são de acordo com as fontes de corrente. Desculpa, com as correntes das malhas. Tá? Então, nesse caso aqui, a corrente está passando aqui, eu produzi um positivo no lado esquerdo. Na malha de cima, esse 3 está passando assim, ó, e está produzindo um positivo no lado direito. Tá? Então, só para relembrar, né, que nesse caso nós temos um resistor que fica com duas polaridades. Dentro dessa malha, caminhando no sentido horário, nós sempre chegaremos em um terminal positivo de resistor. Aqui também. Caminhando dentro da malha, sempre chegaremos num terminal positivo de um resistor. Aqui em cima também, sempre num terminal positivo de resistor, ok? Porque na sua respectiva malha, aquela corrente é a corrente que manda, então ela sempre entra no positivo, tá? Dito isso, então vamos somar as tensões dentro das malhas. Então, malha 1, vou sair desse ponto aqui, ó, caminhei para cima, cheguei no menos 80, cheguei aqui num positivo, né? Sempre vai chegar num positivo, então vai ficar mais 5, né, que é a resistência, a corrente da malha que eu estou analisando, menos a corrente da malha do outro lado. Tá? Então, do outro lado, nós temos a corrente I3. Então, fica I1 menos I3, ok? Daí, passou por esse resistor R1, vai passar pelo resistor R3, vai ficar 10, né, que é a sua resistência, I1 menos a corrente do outro lado, que é o I2. Tá? Então, sempre vai ficar a corrente I1 na frente, ó, a corrente I1 na frente, menos a corrente do outro lado. Beleza? Vai ser sempre assim. Então, agora vamos agrupar os termos. Então, aqui temos I1, aqui temos I1. Então, vai ficar 5 com 10, vai ficar 15 I1, tá? 15 I1. Depois, o menos... Aqui tem um menos I2, com esse 10 vai ficar menos 10. E esse 5 que vai multiplicar aqui, né? Sempre fazendo a distributiva para dentro do parênteses, tá? Então, aqui vai ficar 10 vezes... 5 vezes menos I3, né? Que vai ficar menos I3. E esse 80 vai passar para o outro lado, vai ficar mais 80, tá? Aqui é todo mundo múltiplo de 5, né? Vou dividir tudo por 5 para ficar números menores, tá? Não é obrigatório, mas eu aconselho fazer para ficar mais fácil depois de tirar o mínimo e outras coisas, tá? Então, malha 2. Malha 2, essa malha aqui. Então, eu saí desse ponto aqui, ó, tá? Cheguei no terminal positivo, como sempre. Mais 10 e 2 menos I1, tá? E 2 menos I1, cheguei lá em cima. Mais, né, 15, que é a resistência, e 2 menos I3, que é a corrente do outro lado. Chegou no terminal negativo, né? Essa fonte aqui está de cabeça para baixo. Aqui chegou no terminal negativo, menos 20. Beleza? Agrupa os termos. Então, multiplica para dentro aqui, faz a distributiva, né? Aqui tem 1 e 1, vai ficar 10 com esse menos, menos 10. Esse 2 com esse 2 aqui vai ficar 10 com 15, vai ficar 25. E esse 15 vezes menos 1 aqui vai ficar menos 15. E esse menos 10 vai passar para o outro lado, vai ficar 20. Tá, desculpa. Esse menos 20 vai passar para o outro lado, vai ficar 20. Todo mundo múltiplo de 5 aqui, vou dividir por 5, tá? Para ficar números menores. Não é obrigatório, mas é bom fazer, tá? E agora, pessoal, a malha 3, tá? Então, a malha da corrente I3. Como é que a gente analisa essa malha, pessoal, tá? Aqui, ó, tá? Tem que tomar... Vou botar um asterisco aqui, ó, tá? Muito importante, tá? Muito importante... Importante, é ruim de escrever com o mouse aqui, importante, tá? Isso aqui é muita fonte de erro, pessoal, de análise que muitos fazem, tá?
Que é o seguinte, ó, o que muitos tentam fazer aqui, tá? Tentam fazer o seguinte, ó, vou somar as tensões dentro dessa malha, daí chegam aqui, ó, 5 e 3 menos I1, e chega aqui, ó, e vai querer somar a tensão dessa fonte decorrente, tá? Qual é a tensão da fonte decorrente, pessoal? Não sei, tá? Não está definido ainda, tá? Não sabemos e nós que vamos saber mais para frente, não agora, tá? Não, a gente não consegue aplicar malhas fazer somatória das tensões numa malha que tem uma fonte recorrente, tá? Por quê, pessoal? Porque o objetivo da malha, pessoal, é nós identificarmos as correntes das malhas, tá? E aqui já está pronto. Por quê? Porque essa fonte de corrente já setou, já impôs a corrente nessa malha. Então o I3 ele tem a ver com essa corrente aqui, ó, tá? Então já é o próprio I3, o próprio 3 amperes aqui. Só que nesse caso aqui eu coloquei a fonte ela está invertida, né? Ela está indo da direita para a esquerda. E o I3 está fazendo isso aqui, ó, né? Está indo da esquerda para a direita. Então está ao contrário. Então, na verdade, essa corrente I3 é menos 3, tá? Porque é o invertido. Então, se eu tenho uma corrente para cá, digamos que a minha corrente está indo para cá, tá? E eu tenho aqui, ó, nesse caso aqui é uma fonte corrente, né? A fonte corrente está assim, né? E daí aqui, e essa corrente aqui é 3 amperes, tá? E eu quero essa corrente aqui, ó. E quanto é essa corrente I? É o próprio 3 amperes, porque as duas estão no mesmo sentido, tá? Agora, digamos que eu queira essa corrente aqui, ó. Tá? Vou chamar aqui de IX aqui, tá? Quanto que é o IX? Ela está ao contrário da fonte de corrente, então ela é menos 3, que é esse caso aqui, ó. Então, o I3 está ao contrário daquela fonte, tá? Ah, professor, não entendi. Como é que eu faria para entender, para fazer cálculo? Eu quero fazer cálculo de alguma maneira. Ah, pega esse ponto aqui, ó. Tá? Nesse ponto aqui, ó, nós temos a corrente I3 que está dando a volta no sentido horário, então ela está entrando aqui, né? Aqui tem I3, tá? I3 e aqui está entrando 3 amperes, tá? Peguei um ponto como se fosse um nó, tá? Desta malha aqui de cima, tá? Então nesse ponto está entrando I3 e está entrando 3 amperes, tá? Então se está entrando 3, nesse 3 tem que sair 3. Tá? Então, se eu fizesse o somatório das correntes nesse nó, ficaria assim, ó, somatório das correntes que estão entrando. Quem que está entrando? O 3 amperes mais o I3. Quem é que está saindo? Nada. Então, é 0. Então, quanto que é o meu I3? Meu I3, 3 vai passar para o outro lado, vai ficar menos 3 amperes. Tá? Então, é assim que eu posso analisar pelo somatório das correntes. Tá? Mas só olhando aqui a gente já consegue ver que esse 3 está ao contrário da fonte de corrente. Então ele é menos 3 amperes. Tá? Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Tem que entender esse menos 3 aqui. Tá? Então essa é como se a gente tivesse 3 equações, né? Então a gente tem 3 equações, aqui tem 1 e 2 e 3, aqui tem 1 e 2 e 3, e aqui também tem I1 e 2 e 3, só que é 0 vezes I1, né? 0 vezes I1 mais 0 vezes I2. Tá? Então a gente tem 3 equações, só que uma delas já está resolvida. Então sempre que tiver uma fonte recorrente em uma malha, vai simplificar bastante nossos cálculos, tá? Vai simplificar bastante, porque aquela malha já vai estar resolvida, já vai ser 3 amperes aqui, ó, direto, tá? Não precisa fazer cálculo para resolver a corrente 3, ela já está pronta, tá? Então, muitas vezes eu vejo que o pessoal quer fazer algum cálculo aí e não consegue perceber isso aí. Então, o circuito, pessoal, os métodos não é só fazer cálculo, pessoal. Tem que entender o que vocês estão fazendo e analisar o circuito, que nesse caso aqui é a própria corrente, tá? Quando tiver uma fonte de corrente assim, pessoal, entre malhas, tá? Digamos que fosse no lugar desse resistor aqui, daí vai ser diferente. Daí nós vamos ter que fazer uma super malha, que daí é na próxima aula, tá? Mas isso é depois, tá? Agora, quando for numa malha pura, tipo, se fosse no lugar dessa fonte aqui, ou no lugar dessa fonte aqui, ó, daí ela já dá... Se aqui tivesse uma fonte de corrente, pessoal, ó, essa corrente seria o próprio I1, tá? Porque ela já estaria definido, beleza? Então, mas nesse caso aqui não é o caso, tá? Vou limpar um pouco dessa bagunça aqui, tá? Entendido? Tá? Então, se eu peguei e já resolvi se eu já resolvi uma equação... peguei a caneta errada. Essa aqui. Então, se eu já peguei, já resolvi uma malha, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 3 amperes e substituir aqui, ó,
tá? Posso substituir aqui, tá? Então eu vou substituir ali no lugar do 3. Então isso aqui, ó, vai me simplificar bastante, ó, porque daí eu vou fazer o jogo do sinal aqui dentro e vai ficar uma equação agora que depende só de 1 e 2, tá? Por quê? Porque o I3 já foi calculado, já foi definido nessa malha, tá? E lá também, vou substituir lá também e vai ficar uma equação que só depende de 1 e 2, tá? Então, esse meu sistema, que antes era um sistema de ordem 3, tá? 3 malhas, agora passou a ser um circuito como se eu estivesse resolvendo um circuito com 2 malhas, tá? Porque essa malha aqui já foi resolvida, tá? Então, agora, para mim resolver essas duas equações, eu sei que o número de equações tem que ser o número de incógnitas, né? Então, tenho 2 equações e 2 incógnitas, tá? Posso colocar na forma matricial aí para quem quer resolver no HP, tá? Então, os coeficientes aqui é linha vezes coluna e é isso aí. Então tem que digitar a matriz A, a matriz B lá no Numeric Solver da HP e ela resolve, tá? Nós vamos resolver, como sempre, no braço, tá? Então, usando o método da substituição, aqui no sistema 2x2 é bem tranquilo, né? Simplesmente vou isolar o I1 na primeira equação, tanto faz qual delas que eu vou isolar aqui o I1, tá? Então eu peguei a primeira equação, vou isolar o I1, tá? Então eu passo esse menos 2 e 2 para o outro lado e divido por esse 3 que passa dividindo, tá? Então, depois que eu isolei essa equação aqui, eu pego e substituo na equação 2, tá? Que é essa equação aqui, tá? Então, onde é que está o I1? Está aqui, ó, tá? Então, eu vou substituir ali, ó. Vou jogar esse 1 dentro daquele 1 lá. E daí eu vou poder... Agora, nessa equação aqui, eu só tenho o I2, tá? Tem o I2 aqui, tem o I2 aqui, tá? Então, aqui tem um 3 dividindo, pessoal. Tem que tirar o mínimo dessa equação, tá? Então, o mínimo dessa equação aqui é 3. Aqui tem... Nessa fração aqui tem um 1 embaixo, aqui tem 1 embaixo, tá? Então, vou pegar esse mínimo de tudo isso aqui, vai ser 3 dos dois lados da equação, né? 3 dividido por esse 3 aqui, ó, vai dar 1, então multiplica pelo que está em cima, tá? Então, todo esse termo aqui não vai depender desse 3. Então, eu vou passar multiplicando assim, né? Vai ficar menos 2 vezes 13, menos 2 vezes 13, menos 2 vezes 2 e 1, tá? Que vai ficar esse termo aqui. Aqui, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 5, vai ficar o 3 vezes 5 aqui. 3 dividido por 1 dá 3, vezes o 5 vai ficar 3 vezes menos 5 em cima, tá? Então, aqui como tem 3 dos dois lados, pessoal, posso cortar esse 3 aqui, ó, tá? Com aquele 3 de lá, então vai ficar uma equação que não tem mais fração, tá? Então aqui, pessoal, o que é tirar o mínimo, né? O mínimo, na verdade, olha aqui, ó, essa equação aqui de baixo tem que ser igual a de cima, tá? Porque nós não alteramos a equação, ela se manteve a mesma, tá? Nós só normalizamos ela todo mundo por 3, tá? Então aqui, ó, ficou menos 5, tá? E aqui tem que ficar menos 5 também, né? Porque é 3 dividido por 3, 3 dividido por 3 dá 1, que dá essa mesma equação aqui em cima, tá? Então eu, quando vou tirar o mínimo, pessoal, muitas vezes eu não faço tudo isso aqui, né? Eu só pego aqui, olha, o que está faltando aqui para mim poder somar esse número aqui ou com esse número aqui. Está faltando que esteja dividido por 3, né? Então eu venho aqui para tirar o meu mínimo, é assim, ó. 3 sobre 3, tá? E aqui também, 3 sobre 3, tá? 3 sobre 3 é 1, então não alterou nada. Então agora todo mundo tem 3 embaixo, então eu posso somar a parte de cima e depois cortar a parte de baixo, tá? Esse é o meu jeito para fazer mais rápido, né? Não precisa fazer todo esse algoritmo aqui, esse método aqui para tirar o mínimo. Mas cada um sabe como faz, tá? Continua fazendo desse jeito aqui se vocês se sentirem mais confortável. Mas esse método de tirar o mínimo aqui é bem mais rápido, tá? Então aqui multiplica, que vai ficar 2 vezes esse 2 aqui vai dar menos 4 e 2. Aqui vai ficar 13, 5, 15 e 2. Aqui vai ficar menos 26, essa multiplicação vai passar para o outro lado. Depois, né? Vai ficar mais 26. Esse 15 vai ficar desse lado. Aqui vai ficar 15 menos 4, né? E substituindo vai dar 11 vezes 2 igual a 11. Tá? Então o meu I2 tem que ser 1 ampere. Tá? Então a corrente do meu I2 é 1 ampere. Agora eu pego esse 2 e substituo nessa equação aqui, que vai me dar a minha corrente I1, que é 5 amperes. Tá? Então tá resolvido as malhas. Então isso aqui vocês têm que treinar, pessoal. Tem que treinar várias vezes até vocês pegar a manha de substituir, ou querem continuar usando o método que vocês já usam, que aprenderam no ensino médio, não tem problema. Eu só quero saber na resposta final aqui. Por isso que pode usar HP também, né? Tá? O que me importa é o resultado final. Então, resolvido as correntes das malhas, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar e descobrir qual a corrente nos resistores. Então, qual a relação entre essas correntes das malhas com a corrente dos resistores? Sempre a mesma coisa, pessoal, tá? Sempre a mesma coisa.
Qual a relação, então, entre as correntes das malhas e as correntes dos resistores? Tá? Então, temos que analisar. Qual é a corrente, por exemplo, do resistor 1? Tá? Então, é essa corrente aqui. Lembrando que nesse resistor aqui temos duas correntes. Temos a corrente do I1 passando neste sentido e a corrente do I3 passando neste sentido. Tá? Então, temos duas correntes. Como que a gente analisa? Tá? Então, aqui, como eu já tinha mostrado antes, eu posso fazer só olhando, tá? Então, como eu quero... Aqui eu tenho que definir um sentido. Para que lado que eu quero medir essa corrente, tá? Não está dito aqui. Como é que eu sei que eu quero a corrente para a esquerda, para a direita ou da direita para a esquerda? Isso aqui pode ser uma dúvida. Assim, ó, tanto faz, pessoal. Tá? Tanto faz, desde que vocês marquem esta corrente no sentido que vocês querem e calculem baseado nesse sentido. Então, na prova, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o sentido que vocês marcaram aqui e vou olhar o que vocês calcularam. Tá? Então, se vocês calcularam para lá e deu, digamos, 2, ok. Agora, se vocês calcularam para cá e deu menos 2, ok. Tá? Então, dá a mesma coisa. Então, eu vou pegar o resultado de vocês e comparar com a seta que vocês colocaram aqui. Tá? Porque é como se você estivesse medindo a corrente no resistor. E a corrente, pessoal, ela tem sentido. É como se a gente botasse um amperímetro aqui, ó, e tem que colocar o positivo do amperímetro, da esquerda para a direita. Tá? Ou da direita para a esquerda, tanto faz, que muitos não colocaram na lista lá a polaridade do amperímetro, que é bem importante. Tá? A polaridade do amperímetro vai dizer para que lado a corrente está indo, beleza? Então, teoricamente, isso tanto faz, pessoal, tá? Tanto faz para que lado que vocês colocarem a corrente, tá? Eu coloquei aqui a corrente da esquerda para a direita. Eu coloquei, pessoal, da esquerda para a direita, tá? Então, é nesse sentido que eu quero a corrente, beleza? Então, se eu quero a corrente da esquerda para a direita, tem alguma corrente indo da esquerda para a direita? Tem o I1. O I1 está fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, ele está no mesmo sentido do I1. Então, vai ser I1 menos a corrente do outro lado. Vai ser I1 menos I3. Tá? Essa é a maneira olhando. Ah, eu quero fazer a lei de Kirchhoff das correntes para descobrir. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu teria que analisar um nó que eu tenho aqui perto dessa corrente. Posso usar esse nó aqui? Posso também, só que daí eu não tenho essa corrente aqui ainda e não tenho essa aqui. Então tem que ser essa aqui, porque aqui nós temos a corrente I1 subindo aqui, ó, tá? E temos a corrente I3 subindo, então saindo do nó. Só falta saber a corrente IR3, desculpa, corrente IR1, tá? Só falta saber a corrente IR1. Então, eu vou fazer o somatório das correntes nesse nó aqui. Ó. Então, quais correntes estão entrando? Está entrando o I1, que a gente já sabe, a gente já calculou aqui. E está saindo IR1, que eu quero descobrir, e o I3, que a gente já sabe. Tá? Então, eu vou colocar assim, somatório das correntes entrando, é I1 igual a IR1 mais o I3, que a gente já sabe. Então, isolando o IR1, isolando o IR1, que a gente quer descobrir, vai ficar I1 menos I3, que é o que a gente já tinha feito só olhando. Tá? Então, se a corrente está da esquerda para a direita, que é a corrente que a gente quer saber, a gente pega a corrente que está indo naquele sentido menos a do outro sentido. Tá? I1 menos I3. Então, é 5, que é a corrente do I1, menos 3 amperes. Tem que cuidar o jogo de sinal aqui, pessoal. Tem que cuidar o jogo de sinal. Então, tem 8 amperes indo aqui, ó. 8 amperes. Tá? Por quê? Porque no I1 está vindo... No I1 está indo 5 amperes para cá e aqui está vindo 3, né? Para cá. Então, vai somar os dois que vai dar os 8 amperes. Então, aqui está chegando 8 amperes, tá? Da esquerda para a direita, tá? Então, I1 menos I3. IR2, pessoal, quero saber a corrente nesse resistor. Novamente, tá? Tem que dar um sentido. Qual sentido? Para que lado eu quero medir essa corrente? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Eu coloquei da esquerda para a direita, tá? Coloquei da esquerda para a direita, mas vocês podem colocar no outro sentido também, que vai dar o sinal oposto. Só que tem que bater com a seta que vocês escolheram, tá? Então, eu vou analisar esse nó aqui, ó, tá? Analisando esse nó C aqui, tá? Então, mesma coisa. Nós temos aqui ó, a corrente I3 chegando, né? Porque ela deu a volta, né? Ela saiu do nó A e chegou no nó C. Entrou aqui, tá? E tá saindo I2, que é a corrente dessa malha, que ela faz essa volta aqui. Então, eu posso fazer só olhando também, vai ficar I2 menos I3, tá? Só olhando, porque o I2 está no mesmo sentido do IR2 e o I3 está no outro sentido, tá? Dando a volta aqui, ó, né? I3. E aqui tá passando o I2 da esquerda para a direita. Então, ficaria I2 menos I3, mas vamos fazer pelas malhas. Desculpa, pelo nó aqui. Então, nesse nó, somatório das correntes. Quais correntes estão entrando nesse nó? Está entrando o I3, porque ele está chegando no nó, está entrando, e o IR2 está entrando no nó, e está saindo o I2. Tá? Então, aqui, novamente, isolando o IR2, vai ficar
I2 menos I3. Tá? Substituindo, o I1 nós temos... desculpa, o I2 menos I3, né? Então, o I2 é 1 ampere e o I3 é menos 3, vai dar 4 amperes. Tá? Então, aqui nós temos 4 amperes vindo aqui. Tá? Então, em R3 já está fácil, né? Porque se aqui está chegando 8 amperes e está indo 4 para cá, tem que descer 4 aqui também, né? Para fechar o somatório das correntes nesse nó aqui. Chegou 8 e saiu 4 para um lado, tem que sair mais 4 para cá para fechar o 8. Tá? Mas nós vamos fazer aqui também. Tá? Então, em R3, que é a corrente nesse resistor do meio. Tá? Então, tem duas formas de fazer, pessoal. Fazer o IR3. Deixa eu limpar um pouco isso aqui. Pegar a borracha. Vamos limpar um pouco isso aqui. Tá uma sujeira. Tá. Como é que eu faço, pessoal, para analisar esse nó B, tá? Porque aqui nós temos a corrente IR3, o IR1 nós já calculamos, o IR2 nós já calculamos. Então, o somatório das correntes que entram e saem desse nó, tá? Então, nós podemos pegar aqui ó, o IR1 que está entrando, já calculamos, está aqui, ó, é 8 amperes. E o IR2 que está ali, ó, 4 amperes, tá? Então, nós analisamos nesse nó aqui, ó. Então, só isolar o IR3, tá? Então, essa aqui é barbada. Aqui está vindo os 8 amperes aqui. Aqui está saindo 4 amperes, como eu já coloquei, então tem que sair 4 amperes ali, tá? Barbado, isso aqui é bem fácil de visualizar. Tá? Tem uma outra análise também que dá para fazer, essa aqui é o que eu vou mostrar, pessoal, ou, né, tem outra maneira de fazer, que é um pouquinho mais complicada. Eu vou mostrar para vocês, mas não precisa usar se não quiserem, tá? Que é o seguinte, eu posso analisar o seguinte, ó. Eu quero saber qual corrente, essa corrente aqui, tá? Então, essa aqui é a minha incógnita, beleza? Então, o que nós temos nesse nó aqui? Nós temos várias correntes. Temos a corrente I3, ó, que ela faz uma volta, né? Ela faz isso aqui, ó. Tá? Então, ela veio da direita para a esquerda e entrou no nó. Então, eu coloquei aqui, ó. Corrente I3 entrou no nó. Tá? Qual outra corrente entrando no nó? Nós temos aqui o I1, ó. O I1 faz isso aqui, ó. Entra no nó. Tá? Então, ele está aqui, ó. I1 entrou no nó. Tá? Depois, nós queremos saber as correntes que estão saindo. Tá? Então, a corrente que está saindo é o I3. Tá? O I3 está aqui, está descendo. Então, ele está saindo. Ó. Tá aqui. Ó. Temos também o I2 saindo, ó, que faz isso aqui. Ó. Tá? Então, ele está saindo do nó. Saindo do nó B. Tá? Tá saindo de... Como arriscaria aqui, né? Mas está saindo assim, né? Então, ele está saindo do nó B. Tá aqui, ó. E o I3 está saindo do nó também, né? Porque ó, ele entrou da esquerda para direita, da direita para a esquerda até aqui, ó, e depois ele saiu. Tá? Então ele entrou e saiu. Ele não depende. Na análise do IR3, né? Ele não vai participar, né? Porque ele entrou de um lado e saiu do outro. Tá? Então eles vão se cortar, né? Esse 3 vai se cortar com esse aqui. Tá? Então no final das contas, vai ficar só I1 menos I2. Tá? Porque esse 2 vai passar para o outro lado, vai ficar I1 menos I2. Tá? Aqui, essa análise é um pouquinho mais complicada, por quê? Porque muitos se confundem o seguinte, ó. Tá, o I3 entrou aqui e saiu aqui, tá? Vamos apagar tudo isso aqui que tá uma bagunça, tá? Vamos apagar tudo aqui. Vamos apagar, que tá muito sujo aqui. Opa, tem coisa que eu não consigo apagar. Tá? Caneta. Tá, então o I3 tá fazendo isso aqui, né? Entrou da direita para a esquerda e saiu aqui, tá? Esse saiu e esse chegou naquele nó, tá? Daí vocês podem fazer muito se confunde o seguinte: mas o I1 também entrou no nó e saiu do nó. O I2 também entrou no nó e saiu do nó, tá? Só que essa parte de baixo aqui, ó, digamos do I1, o I1 deu a volta e entrou nesse nó, tá? E aqui ele tá saindo do nó. Não tá saindo, pessoal, porque nesse resistor aqui é o resistor que a gente quer saber, tá? Que é o IR3. Então aqui já tá o I1 e o I2 embutido dentro desse resistor aqui, ó, que a gente quer descobrir. Então, o I1 a gente não contabiliza para baixo, tá? Porque aqui, ó, pessoal, é o IR3, tá? Aqui é o IR3, que bagunça. Aqui é o IR3, tá? Então, agora aqui em cima, não. Aqui em cima só tem o I3, tá? Então, a gente considera só o I1 o I3 entrando e o I3 saindo. Aqui ele entrou, mas a parte que estaria descendo do I1 faz parte do I3. E esse I2, a parte que está subindo aqui, faz parte do IR3 também. Então, por isso que ele não se elimina, tá? E daí dá a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Só que por aqui é mais fácil pelas correntes daqui e daqui é mais fácil de calcular. Beleza?
Sempre vai ter quando tiver uma malha acoplada em cima de outras duas malhas, daí pode ser que apareça isso, tá? Depois de calculado as correntes, pessoal, posso calcular as tensões, tá? A tensão é só resistência vezes corrente, como vocês já faziam, tá? Então, a resistência R1 é 5 vezes 8 amperes e assim por diante, tá? Temos as as três tensões, tá? Depois de calculado as três tensões, eu posso pegar e fazer a verificação, tá? Então, fazer o somatório dentro dessa malha, tá? Então, dentro dessa malha nós temos o VR1 e o VR3. Lembrando que essa polaridade aqui, pessoal, é a polaridade que devido à corrente que vocês atribuíram antes. Então, antes vocês atribuíram que o IR1 estava assim, tá? Então, o VR1 tem que estar assim. E vocês colocaram o IR1 e o IR3 para baixo. Então, se o IR3 está para baixo, tem que assumir essa polaridade aqui, ó, e morre abraçado nela, tá? Então, fazendo o somatório aqui dentro, menos 80 mais VR1 mais VR3, tá? Daí substitui o VR1 e o VR3 aqui, 40 com 40 dá os 80. Então, fecha ali, quer dizer que está correto o somatório das tensões nessa malha. Então, sempre faço isso aqui que vocês não vão errar. Somatório da malha 2, quais tensões que a gente tem aqui dentro? Tem o VR2, tá? Que depende da corrente que vocês definiram antes, vai definir essa polaridade. E tem a polaridade do R3, pessoal, tá? Então não vai mudar a polaridade, por quê? Porque já foi calculada essa tensão. Então ela já está definida, tá? Ela não muda mais. Depois que a gente já resolveu o método, essa tensão não muda mais, tá? Então aqui vai ficar VR3 mais VR2 menos 20, tá? Então fecha também o somatório. Então isso aqui vocês podem fazer para conferir. E da malha 3, pessoal, tá? Malha 3. Aqui, pessoal, vai ter uma tensão que a gente não sabe ainda, que é o V, eu chamei de VFC, né? Que é a tensão da fonte de corrente, tá? Então essa tensão aqui a gente não sabe, tá? Então, na verdade, essa malha não vai ser para conferir, vai ser, na verdade, para descobrir qual a tensão da fonte de corrente, tá? Não sei quanto que é. Então, quem vai definir essa tensão? A tensão dos outros componentes desses resistores aqui, tá? Então, quem define a tensão da fonte de corrente é a carga, tá? Da mesma forma que na fonte de corrente, quem define o valor da corrente da fonte de tensão, tá? Na fonte de tensão aqui, quem define a corrente é a carga, tá? Então, lá também, lá é o contrário, lá a tensão é definida pela carga, tá? Então, aqui eu consigo descobrir qual que é o valor da tensão da fonte de corrente, tá? Então, eu chego na conclusão que a minha tensão da fonte de corrente é de 100 volts, tá? Então tem 100 volts aqui, que é o somatório da tensão do 1 e do 2, tá? Para que serve isso aqui? Depois para calcular a potência nessa fonte, tá? Tem que calcular a potência nessa fonte também, tá? Beleza? Antes de chegar nas fontes, vamos calcular a potência nos resistores, tá? Então aqui temos três resistores, correntes deles e as tensões. Então é simplesmente multiplicar a tensão por resistência até calcular todas elas, tá? Tensão vezes corrente, tensão vezes corrente, tensão vezes corrente, e assim por diante, até chegar na potência total dos resistores, beleza? Potência nas fontes, pessoal, temos três fontes, fonte de 80, fonte de corrente e fonte de 20. Então, uma fonte de 80, pessoal. Então, aqui nós temos a corrente do I1 dando a volta aqui, né? Então, ela sobe, tá? Então, é o próprio I1 que está passando nessa fonte. E a corrente I1 está saindo do positivo, tá? Então vai ficar como mais aqui, ó. É 80 volts vezes I1, vai dar mais uma potência positiva. Então 5 vezes 80 vai dar 400 watts nessa fonte, tá? Beleza? Então corrente saindo da fonte é positivo, tá? Então está fornecendo potência. Depois aqui, ó, nós temos o I2 fazendo isso aqui, né? Então aqui nessa fonte ela está descendo, tá descendo. Então ela está saindo do positivo, tá? A corrente está saindo do positivo. Agora nós temos que olhar o sinal dela. O I2 é positivo? É positivo. Então vai ficar 20 vezes I2. Como o I1 aqui é positivo, vai dar 20 watts, tá? Então esse cara aqui está fornecendo potência também. E depois na fonte de corrente, pessoal, a fonte de corrente, quem é o valor fixo é a corrente. Então eu botei a corrente aqui, ó, e a tensão eu tenho que verificar se ela for positiva ou não. Então aqui, ó, o positivo o pessoal deu desse lado aqui, ó, tá? No lado que está saindo a corrente. Então a corrente também está saindo do positivo na fonte de corrente, que nem na fonte de tensão aqui. Então quer dizer que ela também está fornecendo potência, tá? Então 3 amperes saindo do positivo da fonte de corrente, tá?
Daí, para verificar o resultado, vamos fazer a somatória das potências dos resistores igual a potência das fontes, tá? Então, a potência dos 3 resistores mais a potência das 3 fontes, tá? Isso aqui vai dar exatamente os 720 watts, tá? Então, está correto o cálculo das potências. Então, isso aqui vocês têm que refazer lá em casa, copiam esse exercício numa outra folha e tentam resolver e depois comparem com esse resultado aqui feito na aula, tá? Só assim que vocês vão aprender, beleza? Só para resumir, então, pessoal, definição de potência quando eu tiver fonte de corrente, tá? Então, se eu tenho uma tensão positiva no terminal onde está saindo a corrente, vai dar um valor positivo de potência, tá? Se eu tiver corrente saindo, a corrente sempre vai sair para cima nesse caso, porque a fonte está para cima. Só que a carga, ou tem outras fontes, pessoal, que fez com que a tensão ficasse invertida nessa fonte, quer dizer que tá negativo, vai ficar negativa a potência, né? Porque a polaridade positiva vai estar onde a corrente está entrando aqui. Então, esse cara aqui vai estar absorvendo potência, vai estar recebendo potência. Tá? É como se estivesse carregando a fonte de corrente. Pode acontecer. Tá? Quem vai impor essa tensão? Vai ser a carga e as outras fontes do circuito. Tá? Quem impõe tensão negativa? Quando é que vai ter tensão negativa? Tá? Quando tiver outras fontes. Tem que ter outras fontes. Tá? Se eu tiver nesse circuito aqui, ó, pode ser somente resistores. Tá? Pode ser assim. Ó. Pode ser, não tem problema. Porque daí a corrente vai entrar aqui, vai produzir um positivo aqui, ó, e daí tá tudo certo. Tá? O positivo vai ficar ligado no positivo da fonte. Agora, essa aqui, ó, não tem como inverter. Então, provavelmente eu teria uma fonte de tensão aqui. Tá? Posso ter esse circuito aqui? Ó? Posso. Uma fonte de corrente ligada numa fonte de tensão? Posso, não tem problema. Então vai ficar essa fonte de tensão vai ficar carregando a fonte de corrente, tá? Porque aqui, ó, na fonte de tensão, a corrente vai estar saindo da fonte de tensão. Então ela está fornecendo potência. E aqui está ao contrário. Essa aqui está absorvendo potência. Tá? Então elas ficariam trocando energia, indo energia da fonte de tensão para a fonte de corrente. Pode acontecer. Tá? Beleza, feito, pessoal.